Eu acho que é seguro dizer, o Juliano Fusca, que uma das melhores surpresas, talvez, dessa temporada do Atlético foi a chegada do Alexandre Leitão, né? Teve muito boas atitudes com relação ao torcedor do Atlético. Aproximou o torcedor, aumentou vertiginosamente a média de público, né? O Atlético tem 29 mil de média hoje. Quando na história do Atlético, nunca na história do Atlético, o Atlético teve esse tipo de média de público. Mas chega um momento em que a relação já estava estremecida com o Mário Celso Petralha e as duas partes decidem que Alexandre Leitão cai do cargo de CEO do Atlético, cara. O que dá pra falar pro torcedor do Furacão? O que dá pra elucidar nessa questão, nessa saída do Alexandre Leitão? E é positivo? Você acha que deixar o Alexandre Leitão agora é positivo pro Atlético num ano tão importante pra história do clube? Que situação, hein, Vincenzo? Bom, respondendo já a tua pergunta, nada de positivo nessa saída do Alexandre Leitão. Profissional aí que veio há exatos 6 meses, dia 7 de janeiro chegou em Curitiba para começar o seu trabalho, né? Passou ali o Campeonato Paranaense fazendo algumas experiências, né? Por exemplo, baixou o preço do ingresso para R$ 60. Mais ou menos também, né? Em alguns jogos, mas tá bom. Em alguns jogos, tá bom, tá mas, ótimo, assim, né? Criou uma demanda, né? Criou até uma cultura, né? Sim. Dentro da torcida do Atlético de esperar por esse tipo de promoção, vamos dizer assim, para poder ir na Baixada. Criou, claro, um novo público e novos sócios, certamente, com tudo isso. A gente via ele no pagode, principalmente nesse tempo de estadual, né, no pagodinho do P4 ali depois dos jogos, né, e a impressão é que ele estava realmente tentando conhecer toda a atmosfera, né, todo o nosso universo para poder fazer ações mais populares. Mas aí, a partir do 19 de março, né, houve uma fatídica decisão que ele tomou, que foi pintar o estádio. Cara, e eu acho que essa história é das mais pitorescas. Assim, não da história avisou recente o do homem, Atlético, cara. né? Como que os caras... Você me desculpa, cara. Como é que os caras vão pintar a parede da arena? Ficou feio, tá? Ficou ruim. Faltavam umas 2, 3 mãos ali de tinta. Tudo bem. Divulgaram no momento em que não era pra divulgar porque não tava pronto. E aí, depois de que divulga, o Atlético cancela essa parada, cancela essa ação. E aí talvez isso tenha sido uma das primeiras, se não a primeira rixa entre ele e o Petralha. Até porque saiu nota oficial daquela vez. Pois então, é. assim, meio que foi um negócio que foi desmentido publicamente e isso, querendo ou não, abala um pouco, né, a confiança e o próprio ego, né, de um profissional como era o Leitão, que tentou se aproximar da torcida, né, participou de coletivas, tentou ali explicar um pouco do projeto, né, a gente participou de coletivas com ele também, né, Vincenzo? Então, eu acho que... Falou pouco, tá? Falou pouco, bem verdade. Tinha que falar mais. Fez um discurso mais político nas vezes que conversou conosco. Ele falou uma vez, na chegada dele, na representação do time, e falou também num evento lá da patrocinadora do Atlético. E também é mais comercial a razão, né? Mas também aproveitou e respondeu pergunta, o que é muito positivo. Agora, é um cara que deixa boas marcas, deixa coisas boas no Atlético. E claro que não dá pra avaliar só pelo motivo da saída, né? Informação lá do Globo Esporte, que ele foi acompanhar a filha num tratamento médico e aí não viajou com a delegação do Atlético para Goiânia, e por isso o Mário Celso Petralha ficou irritado, e por isso, depois desse momento, as partes decidiram que não seguiriam juntas, né? Cara, se foi só isso, é um absurdo, tá? Se ele foi demitido, ou na verdade teve essa decisão em comum acordo, como foi colocado em nota hoje, né? Se ele foi demitido porque ele foi acompanhar a filha num procedimento médico, é um dos maiores absurdos da história do Atlético. Complica muito. Nossa, complica muito, né? Porque você ter incompatibilidade de ideias, você pensar diferente, às vezes, do teu gestor acima da hierarquia, é uma coisa. Agora, arranjar comum, né? um motivo desse pra causar uma demissão, aí muda muito de figura, né? E essa é uma das muitas decisões aí que eu considero mais equivocadas do Petralha neste ano ainda. Pois é, cara, e não são poucas, né? Esse que é o grande problema. Não são poucas as decisões equivocadas e talvez o Alexandre Leitão ali deveria... ele poderia ajudar em outras decisões a serem melhores tomadas. Claro que não é santo.
Claro que não é um cara que acertou em 100% das decisões que ele teve pelo Atlético e se esconder em alguns momentos de dificuldade do time na temporada, não assumir a responsabilidade de falar nesses momentos, pra mim, é um dos erros do Leitão, por exemplo, como um CEO do Atlético. Sem dúvida. Agora, a gente sabe que também não foi só isso que causou a demissão, né? É um cara que já vinha tendo desacordos, já vinha tendo desentendimentos com o Mário Sérgio Petralha. Esse, ao que relatam, foi a gota d'água e aí, cara, aí fica insustentável realmente a relação. Agora, essa situação de CEO do Atlético vai ficar animada, digamos assim, tende a ficar, pelo menos, tende a render muita conversa ainda. Queria saber, cara, o que você achou, você que acompanha a Tretes, sim, mais um Tretes Responde, achou dessa saída do Leitão? A gente tenta elucidar alguns fatos por aqui e também repercutir o que tem de destino e o que tem de semelhanças aí, na verdade, dessa saída do Alexandre Leitão do Atlético, o que dá pra gente reparar e projetar pro futuro do Furacão. Agora, era um cara importante que deixa o clube e o Atlético vai tentar um sucessor ou sucessora para essa vaga aí, para esse cargo na gestão do Furacão. Deixe seu like, se inscreva no canal. O Tretes Responde é o programa que responde as dúvidas dos clubes de membros, do clube de membros Atletas, né? Então, mande lá a sua dúvida, se torne membro primeiro. Mande lá a sua dúvida que a gente responde. Aqui no Tretes Responde mais uma vez, hoje falando da saída do Alexandre Leitão, agora esse, CEO do Clube Atlético Paranaense.